Bom dia a todos, obrigada pela presença. Hoje estamos aqui para realizar um webinar sobre as perspectivas para a economia brasileira em 2026. Eu sou a Thais Ara, economista-chefe da Foreign Intelligence, e estou com o Fernando Sampaio, que é diretor da Foreign Intelligence, para falar um pouquinho sobre as perspectivas para a economia brasileira nesse ano, ainda mais num contexto aí de mudanças geopolíticas tão fortes que temos visto aí na economia global. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. A gente pode iniciar. Perfeito. Bom dia, Sampaio. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos. Vamos começar, como de hábito, falando da economia internacional, depois aterrissar no Brasil e apresentar, ao final, o nosso elenco de cenários alternativos que mudou. E acho que esse é o principal destaque dessa conversa de hoje. Olhando para fora, o que a gente vê é o seguinte: a turbulência geopolítica não, por enquanto, né, e nós achamos que tem uma boa chance de que não aconteça, não quebrou, não comprometeu o roteiro, entre aspas, né, que a gente previa para a conjuntura americana, né? No momento inicial ali, quando houve o anúncio do tarifaço global, no começo de abril, pelo governo Trump, deu aquele frio na barriga, muita incerteza. Os primeiros dias foram particularmente tumultuados. De lá para cá, houve muitos recuos na questão tarifária, mas longe de um recuo total, e aquele receio de que, por causa das tarifas, a inflação parasse de cair e o Banco Central americano não se sentisse confortável para reduzir taxa de juros, e de repente isso tudo redundava, junto com a incerteza, numa recessão, esse receio vem se dissipando, né? O risco de recessão não é nulo, mas com certeza, com a Fed Funds Rate no nível atual, já 3,5 a 3,75, com a evolução da atividade econômica e da inflação nos Estados Unidos, que não descarrilharam, parece que o cenário, que já vem de bastante tempo, a gente vem trabalhando com um cenário de pouso suave nos Estados Unidos, ele continua em vigência, essa perspectiva continua a preponderar, ou seja, os Estados Unidos deverão trazer a inflação de volta para os trilhos, ali 2%, 2,5%, sem pagar o preço de uma recessão. Quais são os desdobramentos mais recentes? Tem uma gradual desaceleração do mercado de trabalho, sabemos que por causa do shutdown as informações estão mais incompletas, mas as informações disponíveis dão uma certa segurança para a gente dizer que a esperada desaceleração do mercado de trabalho prossegue e gradual, né? Portanto, sem pressionar o Fed a acelerar os cortes de juros para prevenir ou responder a uma inflexão negativa mais rápida do mercado de trabalho. A atividade econômica também está resiliente, ou seja, aquilo que eu falei, aquela ameaça de recessão se diluindo, o consumo, apesar do comportamento do mercado de trabalho, ainda robusto, e o investimento, no geral, não tão forte, porém com dois focos fortíssimos que estão empurrando a economia americana, que são os investimentos em energias renováveis e em inteligência artificial. Então, o quadro geral, no fundo, é dizer, a economia americana se mostrou resiliente ao impacto das tarifas. Não é que o impacto das tarifas tenha sido nulo, a inflação acusa o impacto, o índice de dispersão, ou seja, a proporção de itens com aumento de preço persistentemente alto. Isso é reflexo de aumentos de custos que foram trazidos pelas tarifas, mas esse é um efeito que, com o tempo, sabemos, tende a se dissipar. A inflação ainda acima da meta, mas, como mostra o gráfico
inferior, com tendência lenta, mais lenta do que vinha apresentando antes do tarifaço, de convergência aos 2,5%. As tarifas, por que o impacto tem sido menor? Primeiro, porque o que efetivamente aconteceu após aquele sustaço inicial foi bem menos radical. Mas, se a gente olha o canto superior esquerdo desse gráfico, é um gráfico menorzinho, né? É um gráfico de longuíssimo prazo, tem mais de 100 anos aí. A gente vê que houve sim uma inflexão histórica na política comercial dos Estados Unidos. O nível tarifário americano não era tão alto desde os anos 30, ocasião em que tinha a Grande Depressão, o mundo inteiro correu para aumentar a tarifa para tentar segurar o mercado interno para ter mínimo nível de emprego, né? Então foi uma reação generalizada. Agora é uma inflexão unilateral. Os Estados Unidos, que já vinham se afastando um pouco do multilateralismo em geral e no comércio também, resolveram acelerar muito esse processo e estão adotando atitudes unilaterais, seja no campo econômico e, sobretudo, de política comercial e em outros âmbitos também, essencialmente o aumento da incerteza geopolítica tem a ver com essa nova maneira de lidar com as rivalidades externas que os Estados Unidos adotaram, rivalidades econômicas, rivalidades geopolíticas, militares também. Um segundo fator que mitigou o impacto das tarifas sobre a inflação americana foi que era um movimento anunciado na campanha pelo Trump, né? Então as empresas correram e tiveram realmente uma estocagem em muita importação e muita estocagem no primeiro trimestre para se precaver. Segundo, o nível de rentabilidade das empresas americanas estava bastante saudável, alto, e foi possível absorver grande parte do aumento de custos que o tarifaço trouxe. Além disso, tem um fator que inibe repasse aos preços, que é a incerteza quanto a se aquela tarifa bem mais alta vigirá por tanto tempo assim, se não haverá uma nova redução. Então, para não perder share, aguarda-se para ver se haverá uma definição final. Tem uma ameaça agora de reversão do tarifaço, que seria uma derrota do governo na Suprema Corte, que pode julgar que a maneira pela qual o governo decidiu aumentar as tarifas foi irregular, que foi sem passar pelo Congresso. A nossa avaliação é de que, sim, a Suprema Corte pode julgar dessa forma, porém, é extremamente provável que o governo Trump já esteja preparado para essa eventualidade, e como ele tem a maioria nas duas casas do Congresso, ele deve ter pronta uma maneira de apresentar ao Congresso uma proposta que mantenha as tarifas do jeito que estão, talvez algum recuo setorial por causa de lobbies, mas essencialmente manter de pé o tarifaço, não voltar atrás. Outra razão para ficar difícil de voltar atrás é que as tarifas se tornaram muito importantes no financiamento do governo americano. O gráfico à esquerda mostra como a receita com tarifas é 10 vezes maior do que 10 anos atrás. E esse é o valor mensal. Então, anualizando, a receita com tarifas está caminhando para a faixa de 350 a 400 bilhões de dólares. Já não é irrelevante como era até pouco tempo atrás. Então, suponhamos que haja um governo de oposição no próximo mandato presidencial. Vai reverter as tarifas imediatamente? Muito difícil, porque teria que arranjar uma substituição dessa fonte de financiamento, além de outros motivos. Então, tem algumas irreversibilidades, ou pelo menos dificuldades de reversão que estão aparecendo com clareza no quadro americano. O quadro, a figura acima à direita, mostra que sem as tarifas, segundo o cálculo do próprio Tesouro Americano, a
perspectiva de trajetória do resultado fiscal americano, que já é preocupante, ficaria claramente mais preocupante. E a gente vê no gráfico de baixo como os cortes da Fed Funds Rate têm se refletido numa queda dos juros de curto prazo, porém, os juros de longo prazo resistem num nível bem mais alto, essencialmente, nos parece, por causa dessa incerteza sobre a trajetória fiscal nos Estados Unidos. Podemos prosseguir. Agora tivemos uma decisão ontem do FONC, né? Em dezembro houve decisão de cortar, ontem houve a decisão de interromper, que nos parece que valida aquilo que a gente falou até agora, ou seja, a avaliação do FED parece similar àquela que a gente acabou de apresentar. É melhor aguardar, porque o recuo da inflação ainda é lento, embora esteja caminhando, e o enfraquecimento do mercado de trabalho não é alarmante, mas ele prossegue. Então, wait and see parece ser a orientação que prepondera. Tem uma discussão importante sobre a independência do FED, o quanto as ameaças fortes do governo Trump a integrantes, e ataques mesmo, a integrantes do FED, adiante, quando houver a sucessão, se transformarão em decisões questionáveis do ponto de vista técnico do FED, atendendo a apelos por redução rápida de juros que vem do governo. Aqui, a nossa avaliação é que haverá, essencialmente, a manutenção da independência do FED. E aí vale um comentário sobre a estratégia do governo Trump em várias frentes, que é extrema agressividade no momento inicial e depois recuos, porém com avanços líquidos importantes. Então, tem uma piadinha, né, dos opositores ao Trump: Trump always chickens out, né? O Trump sempre, no fim, afina. Só que eu acho que é um erro de interpretação, porque, digamos que o Trump propõe algo que seria dar 5 passos à frente, depois recua 2 ou 3, mas em termos líquidos ele avançou. Por exemplo, na questão da Groenlândia. É evidente que a questão da Groenlândia não ficará como estava, né? Estão sendo negociadas concessões pela Dinamarca, pela OTAN, os outros parceiros da OTAN de forma geral, e parece claro que o saldo será na direção que o governo Trump deseja. No caso da independência do FED, nos parece que também tem esse freio, né? Evidentemente que se essa hipótese, no caso do FED, não se confirmar, a gente tem que rever o cenário, né? Porque seria um fato novo muito relevante. Por enquanto é uma ameaça, e o que eu estou dizendo é que essa ameaça provavelmente não se materializa da maneira que se teme. Perfeito, Sampaio, só complementando, lembrando a entrevista do Paulo ontem, ele sinalizou que, olhando ali as expectativas dos membros do FONC sobre qual seria a taxa de juros de longo prazo, né, a taxa neutra, para alguns diretores, a gente já estaria nessa taxa, para a mediana, a gente ainda teria algum espaço, e aí a gente imagina que até o final do ano, considerando a manutenção da independência do FED, né, e olhando esse pouso suave que a gente espera, e a convergência da inflação lenta e gradual ali para a meta, haja espaço para mais 2 cortes, não muito mais do que isso. Com relação à zona do euro, o que a gente quer destacar é a fraqueza recente da Alemanha, né? A Alemanha vinha liderando o crescimento europeu há muito tempo e desde 22 ela estagnou.
Isso tem muito a ver com o impacto da guerra na Ucrânia. A dependência alemã em relação ao gás natural russo é particularmente severa, e você tem uma estagnação de exportações. Isso tem a ver com problemas de competitividade. Por exemplo, exportações de carro alemãs para a China eram muito dinâmicas, estão perdendo muito embalo porque o mercado chinês está migrando rapidamente para o carro elétrico, e a base dos carros alemães continua no motor a combustão. Então, de forma geral, a Alemanha está pagando o preço, além da dependência em relação à energia russa, de um certo lag, não está conseguindo acompanhar o avanço em tecnologia de informação chinês e americano, sobretudo. Então, tem um problema de competitividade que assusta os alemães, e eles vão correr atrás, mas não é fácil, inclusive para competir com exportações chinesas de manufatura mundo afora. A gente sabe que tem sobreoferta na China, né, sobre investimento, e o mercado interno bem menos dinâmico, um drive exportador fortíssimo chinês, que está pegando muitos competidores, inclusive a Alemanha. O que dará alguma sustentação à atividade na Alemanha é o gasto militar, né? A mudança geopolítica do Trump, do governo Trump, Europa, você precisa bancar a sua defesa. Nós queremos aumentar muito o gasto militar, o governo Trump tem essa prioridade de um aumento fortíssimo do gasto militar, mas não para continuar como polícia da Europa. Então, os orçamentos militares na Europa como um todo estão subindo muitíssimo, e a reativação ou fortalecimento da indústria bélica europeia, com destaque para a própria Alemanha, vai movimentar a economia. Mas a Alemanha simboliza um pouco as dificuldades da região, que está perdendo protagonismo na geopolítica mundial, e tem que lidar com a agressividade russa, que, a exemplo dos Estados Unidos, está querendo retomar um controle mais firme sobre a sua periferia, que é o leste europeu, né? E no nosso caso, dos Estados Unidos, evidentemente, é a América Latina. Com relação à China, o processo chinês de desinflar uma bolha imobiliária continua lentamente. Isso significa debilidade da demanda interna de consumo, né? A grande parte da poupança das famílias chinesas está na forma dos imóveis. Então, a gente vê os últimos dados de varejo bastante fraqueza, investimento também fraco, tem a ver com a sobreoferta, e o drive exportador para segurar o crescimento do PIB nessa faixa de 5 baixando para 4, que é o que a gente espera para frente. Então, sintetizando o quadro internacional, aliás, acrescentando, a Thais vai falar um pouco desse movimento recente que chamou a atenção, que é a explosão da cotação do ouro. De fato, acho que essa conjunção de preocupações com o quadro geopolítico, né? Então, as intervenções dos Estados Unidos na Venezuela, suas declarações sobre Groenlândia, sobre Irã, etc., se juntaram às preocupações com o quadro econômico, né? Principalmente a questão fiscal, que foi bem mencionada aqui anteriormente, e levaram a uma busca de diversificação de investimentos, né, mundo afora, inclusive alguns bancos centrais. Quando a gente olha a demanda registrada dos bancos centrais por ouro em 2025, ela de fato até caiu, porque alguns bancos centrais tiveram um aumento da participação do ouro em suas reservas, simplesmente porque o preço do ouro escalou bastante, né, ao longo de 2025, e acabaram reduzindo ali um pouco as suas posições, mas alguns bancos centrais voltaram a aumentar ali sua demanda por ouro, né? Inclusive o Brasil, outros países
acabaram aumentando a sua posição. Inclusive a China, que não é computada, né, pelos dados do Conselho do Ouro, ela provavelmente deve ter aumentado suas posições em ouro, e isso acabou ajudando aí a inflar um pouco essa demanda. De toda forma, vale lembrar que o mercado de ouro ele é um mercado muito menor, né, em termos de volume, do que mercados de títulos, do que mercados de ações e etc. Então, um pequeno deslocamento da demanda desses mercados em direção ao ouro para diversificação, né, por diversas razões, pela questão geopolítica, pela questão da preocupação com a inflação no longo prazo, acaba levando a esse aumento da demanda por ouro e esse aumento de preços, né? Nesse começo de 26, né, que a gente teve esse aumento já de 20% do ouro, provavelmente a busca aí, por parte dos bancos centrais deve ter aumentado justamente por essa questão geopolítica, tá? Então, é um movimento que mostra um pouco dessa diversificação em relação ao dólar, tá? Inclusive, a gente vê isso também nos dados de cotação do dólar, né? A gente teve uma queda bastante acentuada da cotação do dólar nesse começo de ano, né? Então, mostrando ali um pouco uma perda de valor. Resumindo o que a gente tem de expectativa para o cenário internacional, a gente tem a expectativa de pouso suave nos Estados Unidos, então a gente imagina que alguma normalização, até mesmo dessa questão geopolítica, vá ocorrer, então como o Sampaio colocou, esses avanços líquidos vão ocorrendo, mas ele tem recuos importantes, e nesses momentos de recuo a gente acaba tendo alguns momentos ali de acomodação, né, da percepção do risco. A desaceleração da economia chinesa continua, a zona do euro também, com os seus desafios estruturais, especialmente essa questão da competição com a China, com os Estados Unidos. A zona do euro vem buscando acordos comerciais, fechou um acordo comercial com a Índia, com a União Europeia fechou com o Mercosul. Então, buscando contornar um pouco esses desafios estruturais, mas algo que vai levar tempo, né? E aí no curto prazo permanece com crescimento perto ali do potencial, da inflação também basicamente alinhada, tá? Então a expectativa é que a gente tenha em 2026 um dólar mais fraco do que a gente teve em 2025. Provavelmente a gente vai ver alguma volta em relação aos patamares que a gente tem visto agora, tá? Do DXY, não é uma volta pequena, mas uma volta. Mas ainda assim é um dólar que acaba não prejudicando, não trazendo mais pressões para o nosso câmbio aqui no Brasil. E por falar em Brasil, você quer complementar algum ponto, Sampaio? Podemos passar? Vamos passar. Joia. Então, aterrissando no Brasil, a gente vai falar muito rapidamente de questões políticas, até porque mês que vem teremos um webinar concentrado só na questão política doméstica. A gente está com um serviço reforçado de análise política em função do ano eleitoral. Então, vocês terão a oportunidade de aprofundar essa discussão e, eventualmente, tendo interesse, conhecer o que a gente está oferecendo de muito especial, muito caprichado para dar suporte a quem precisa estar muito antenado para tomar suas decisões em relação às perspectivas eleitorais. O quadro eleitoral está, conforme as pesquisas mais recentes, o Flávio Bolsonaro, cuja candidatura foi lançada em dezembro e parecia que poderia ser transitória, por enquanto ela vai se firmando, prejudicando a pretensão do governador Tarcísio de Freitas, que não pode bater de frente com a família Bolsonaro, porque ele é uma criação da família Bolsonaro, ele nunca tinha disputado uma eleição até se eleger com facilidade governador de São Paulo. Ele tem a opção de um segundo mandato, muito provável a reeleição. Então, hoje, isso parece a perspectiva principal. Claro que em política as coisas são particularmente voláteis. Tem 3 governadores que não podem disputar a reeleição, porque já estão terminando seu segundo mandato.
o Ratinho do Paraná, o Zema de Minas, o Caiado de Goiás. Eles também têm se apresentado como postulantes e o Ratinho parece ter mais potencial, inclusive pela notoriedade do pai e porque ele tem uma vinculação menor com o ex-presidente Bolsonaro e, portanto, tem chance maior de não herdar a grande rejeição, uma grande proporção do eleitorado que rejeita o ex-presidente. Então, o Ratinho desponta nos últimos dias como uma nova possibilidade diante das dificuldades do governador Tarcísio de Freitas, que vinha recebendo muito apoio, sobretudo do establishment econômico, porque nas simulações de segundo turno, que a gente vai ver agora, ele se mostrava mais, e se mostra ainda, né, mais competitivo do que o Flávio Bolsonaro, como mostra essa figura. Né? A vantagem do Lula sobre o Flávio é bem mais nítida do que sobre o Tarcísio, em relação ao qual existe uma situação praticamente de empate técnico. Então, a corrida eleitoral continua muito indefinida, seja em termos do grid de largada, havendo uma candidatura a Flávio, maior probabilidade de haver mais candidatos significativos de oposição, havendo uma candidatura Tarcísio, uma reviravolta em relação à situação atual, muito menos provável que haja outras candidaturas para valer no campo oposicionista. E, no geral, um quadro bastante apertado. A chance de reeleição é relevante, mas está muito longe de ser favas contadas, muito longe. Podemos seguir, e, claro, vamos aprofundar toda essa discussão no webinar do mês que vem. Perfeito, Sampaio. Acho que, já entrando um pouquinho em conjuntura, uma das questões que com certeza vai acabar sendo bastante discutida ao longo desse ano é a questão da trajetória das despesas, né, a trajetória das contas públicas. Os gráficos que a gente vê na tela agora mostram que nós tivemos uma correção importante de algumas despesas que acabou acontecendo nos últimos anos, e aí o ponto de partida que a gente tem para as contas públicas, ele é muito mais delicado do que há algum tempo atrás. Então, ele exige uma atenção até maior. A gente teve um salto com os gastos com saúde e educação, em razão do fim do teto de gastos, né, que removeu ali, voltou com um piso de gastos da saúde e educação. A gente teve um aumento ao longo do tempo dos gastos com emendas parlamentares. O Bolsa Família, a gente teve um reajuste importante também, então mudou ali de patamar. Os benefícios de prestação continuada acabaram vendo ali uma mudança na forma de concessão, também mudaram de patamar. Isso faz com que a gente tenha um aumento de despesas que são consideradas obrigatórias ou semi-obrigatórias, né, como é o caso, por exemplo, das emendas parlamentares, que dificulta o ajuste fiscal. Então, olhando para 2026, é bem possível que a gente cumpra o arcabouço, tá? A gente tem espaço para isso. Olhando um balanço entre receitas e despesas e olhando o que sobra para as discricionárias, né, que seriam líquidas aí dessas emendas e dos mínimos constitucionais, né, elas ainda estão num patamar confortável. 2027 é um ano em que é possível que a gente ainda tenha uma sobrevida do arcabouço, né, sem mudar nenhum tipo de regra, mas a partir de 2028 a gente já vê que seria muito difícil, né, com a trajetória de gastos e de receitas que a gente tem hoje, cumprir ali as determinações do arcabouço fiscal. Então, em 2027, provavelmente, a gente vai ter que ter uma discussão sobre o arcabouço, talvez algum ajuste, para que a gente possa continuar ali com o ajuste fiscal, tá?
O que a gente vê nesse quadro é que a gente não tem a necessidade de fazer essa discussão ainda em 2026, o que, de certa forma, é uma boa notícia, pois em ano eleitoral seria muito difícil trazermos essa discussão à tona, tá? Então, quando a gente estiver discutindo ali o orçamento de 2027, ainda vai ser factível, né? Apesar de já estar bem mais apertado, né? Discricionárias em 71 bilhões de reais seria uma situação já bastante complicada. Possivelmente a gente vai chegar ali em ajustes aqui a colar para conseguir entregar um orçamento para 2027. Mas em 2027, eu acho que essa será uma questão que a gente vai ter que acabar enfrentando de uma forma ou de outra. Tá? E os riscos fiscais, eles têm aparecido, né, em diversas frentes, tá? Inclusive, quando a gente olha o câmbio, ele acaba aparecendo. Né? E passo para você, Sampaio. Perfeito. Então, ano passado o câmbio teve um desempenho do ponto de vista da inflação surpreendentemente favorável, ajudou muito no recuo da inflação. E o que puxou o câmbio para baixo? Essa figura mostra os resultados de um modelinho nosso que tenta decompor os fatores econômicos que contribuíram para a trajetória do câmbio. Então, no ano passado se destaca o diferencial de juros muito alto, né? A Selic muito acima da Fed Funds Rate, é um imã de recursos, quando não há muita expectativa, muita dúvida em relação à possibilidade de uma desvalorização mais forte, que mais do que compensaria a arbitragem com juros, e a queda internacional do dólar. Ajudou bastante, a gente pegou carona. Para este ano, a gente acha que a gente pega menos carona. Uma razão aqui é o recuo do dólar esperado, recuo global, é menor do que o observado no ano passado, e outra razão é a nossa questão de incerteza política, que é relevante. Né? Nós achamos que será um fator relevante incerteza política barra fiscal, aquela questão que a Thaís levantou, como ficará a política fiscal a partir de início de um próximo mandato. Olhando para frente, portanto, o câmbio, a gente está um pouquinho pessimista do ponto de vista da contribuição do câmbio para a redução da inflação, mas achamos que este ano não vai ajudar. Por causa da incerteza fiscal, porque o clima eleitoral contribui para a incerteza fiscal, não é só a União que vai correr para fazer gasto, os governadores também querem se reeleger, e, aliás, nos últimos anos são os governos estaduais e os governos municipais os protagonistas do aumento do gasto público. Já a soma dos gastos dessas entidades subnacionais é bem superior ao gasto da União. Isso é um tema que a gente tem mais dificuldade para discutir, primeiro porque estamos falando de muitos atores e não de um, que é a União, segundo pela menor disponibilidade e maior demora para o conhecimento das informações. Mas o fato é, sempre tem uma corrida de bondades eleitorais, não só na União, também nas esferas subnacionais, e esse ano não vai ser diferente. E, dependendo do tamanho da gastança, pode assustar um pouco mais ou um pouco menos. Que haverá gastança, todo mundo sabe. Se for fortíssima, assusta mais. Né? Se houver, a partir do ano que vem, um ajuste fiscal mais ambicioso, é um fator para puxar o dólar para baixo, isso aí acho que todos concordam. A grande dúvida é como será esse ajuste fiscal. O quadro que a Thaís mostrou chama atenção para um fator que às vezes não é tão discutido. Né? Pensa-se muito assim, vai ter ajuste fiscal, senão o mercado assusta, o dólar sobe e complica tudo. Até a gente trabalha com essa hipótese nos nossos cenários alternativos. Tem um segundo fator que ela ilustrou. Sem um ajuste de despesas e eventual reforço de receita, como foi buscada neste mandato presidencial, comendo pelas beiradas, não com propostas mais agressivas de aumento de imposto, criação de impostos, etc., a União fica sem dinheiro para investir.
né? O que sobra para as despesas discricionárias desaparece e a União precisa investir, seja porque a economia do país precisa disso, seja porque é um instrumento de poder. Não quer, ninguém quer sentar na cadeira e ficar sem condições de mostrar serviço. Então, para frente, tem dificuldades políticas, né? O Congresso futuro promete ter um perfil parecido com o atual, muito predomínio de centro-direita, direita, porém o Congresso tem se mostrado ao longo dos anos gastador, né? Não será a equação política para caminhar para um ajuste fiscal mais ambicioso, mais convincente, é um caminho tortuoso, é um caminho cheio de pedras para qualquer futuro presidente, mesmo um presidente de oposição que, em princípio, teria maior apetite por atitudes um pouco mais ambiciosas, mais pressa para fazer o ajuste fiscal do que a atual administração tem mostrado. Exatamente. E pensando nessa trajetória de câmbio, né, lembrando que no ano passado o câmbio foi um dos fatores que mais contribuiu para a gente ter uma deflação ali nos IGPs, a gente volta então em 2026 para um terreno positivo nos IGPs, já que o câmbio não deve contribuir tanto assim positivamente, tá? A gente também conta com alguma recuperação de preços de alimentos in natura, alguns semi-elaborados, por questões próprias, tá? Então, redução de oferta, alguns investimentos menores em plantio, o próprio ciclo pecuário, que é algo que a gente vem enfatizando, né? O ciclo 2026 tende a ser um ano de retenção de matrizes, a própria questão da demanda externa, que ainda continua elevada, né? O preço da soja, que não vai ajudar tanto a inflação. O câmbio, né, como eu já mencionei, também deve acabar afetando, não deve contribuir tanto positivamente, né? E no final do ano pode pesar um pouco mais. Tudo isso deve acabar se contrapondo aí a alguns alívios que a gente deve ter, principalmente ali em café e açúcar, mas a gente acaba tendo esse equilíbrio com uma taxa de inflação ali mais perto ali de 3,7, tá? Olhando para a inflação ao consumidor, a gente tem alguma melhora em algumas medidas de núcleo, tá? Porém, algumas ainda preocupam. E quando a gente olha, por exemplo, a inflação subjacente de serviços, excluindo excluindo seguro voluntário, né, de veículos, que é algo que vem caindo bastante esse ano e chamando atenção, né, caiu em 2025 e agora começo de 26, a gente vê um núcleo ainda de serviços ainda um pouquinho mais resistente, né? Então isso ainda preocupa o Banco Central. Pensando para frente a inflação, a gente vai ter um primeiro semestre de inflação mais próxima do centro da meta. No segundo semestre, a trajetória é de uma inflação mais voltar ali mais para perto do teto, em grande parte porque a gente teve no segundo semestre do ano passado uma queda muito associada à alimentação do domicílio, que não deve se repetir nesse ano. E aí, esse ano, a gente deve ter uma inflação de alimentação do domicílio mais próxima da média histórica, né? O câmbio também, como já dissemos, não vai ajudar, a própria inflação no atacado não vai ser tão benigna, né, para a inflação ao consumidor como foi no ano passado. A atividade, a gente ainda vê uma atividade relativamente robusta, né? Nós temos uma expectativa de crescimento do PIB um pouco mais alta para esse ano de 2026 do que a mediana ali dos analistas, o que tende a reforçar essas medidas mais subjacentes de inflação, ainda num território um pouquinho mais desconfortável. Então, isso traz uma inflação um pouco parecida com a que foi em 2025, dentro do intervalo de metas, mas acima do centro.
Então, como a Thaís chamou a atenção, né, estamos um pouquinho mais otimistas em relação à atividade, em termos de crescimento do PIB, do que a média dos colegas, e um pouquinho mais pessimistas em relação ao câmbio. Por isso, não esperamos desaceleração da inflação, esperamos a inflação repetindo 2025, ao passo que, na mediana, os colegas esperam um pequeno recuo. Um dos fatores que vai sustentar a atividade um pouco mais dinâmica é o mercado de trabalho, que tem sinais de arrefecimento moderado, mas continua robusto, né? A ocupação crescendo mais devagar, mas ainda crescendo com uma boa contribuição da ocupação no setor público, na qual, volto a chamar a atenção, prefeituras são o principal ator, né? O crescimento da ocupação do setor público nos últimos anos tem muito mais a ver com prefeituras e governos estaduais do que com União. A taxa de participação continua recuando e isso ajuda a desocupação a atingir um mínimo histórico. Com inflação que baixou, desocupação que baixou, dando um pequeno parênteses, isso poderia se traduzir numa posição melhor na avaliação da popularidade do governo, mas não está sendo verificado. É uma das razões pelas quais a gente acha que a corrida eleitoral vai ser apertada. Podemos seguir. Falando ainda do mercado de trabalho, falando de rendimento. O rendimento segue em alta, isso tem a ver com o aumento de participação dos formais no total dos ocupados. Como se sabe, os formais têm renda média claramente mais alta do que os informais, e dentro do universo dos formais, os dissídios têm registrado 90% de resultados de dissídio acima do INPC observado nos 12 meses anteriores. Então, ainda é um quadro de robustez do mercado de trabalho, o que dá, evidente, fôlego para o consumo, junto com outros fatores de estímulo específico ao consumo, que a gente vai tratar logo a seguir. Se a gente abre a evolução da renda do trabalho entre aumento da ocupação e aumento de rendimento, a gente vê que no período recente a contribuição do aumento da população ocupada vai ficando menos importante do que a contribuição do aumento do rendimento. E se a gente soma ao rendimento do trabalho benefícios previdenciários e transferências governamentais, a gente chega na massa de renda ampliada, é um conceito que a gente trabalha para pensar potencial de consumo, principalmente de não duráveis. 2025 foi mais um ano bom para o consumo, olhando do ponto de vista desse condicionante. Claro que o juro alto atua no sentido contrário, teve uma desaceleração da massa de renda, mas não foi tão forte, e a gente vem de vários anos de massa de renda bastante dinâmica, dando gás para o consumo. Este ano, esperamos uma desaceleração modesta, adicional, e lembramos que haverá uma liberação de recursos para pessoal de renda mais baixa, com a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês, e a propensão a consumir dessa turma é muito alta, né? Então, esse também é um fator que sopra a brasa do consumo no ano eleitoral. Por outro lado, Sampaio, como você colocou, a gente tem um mercado de crédito que mostra ali uma certa estabilidade nas concessões, condizente com a alta de juros que a gente teve, né? Então, isso acaba segurando um pouco o crescimento do consumo. Taxas de juros para empréstimos para consumo também um pouco mais elevadas, né, em linha com a Selic mais alta. O que acabou contrabalançando um pouco esse movimento foi a mudança estrutural que a gente teve no consignado aos trabalhadores, né, que trouxe ali uma mudança de como é feito, né, e acabou trazendo a possibilidade de expansão desse tipo de crédito para muito mais pessoas.
e a gente tem visto realmente uma concessão em patamares muito mais elevados do que o que a gente tinha antes dessa medida. Olhando no todo, ainda é uma linha relativamente pequena, mas é uma alternativa que acaba trazendo ali um custo um pouco mais baixo do que o crédito pessoal, então acaba sendo um aprimoramento importante. Ele acaba, de certa forma, contrabalançando um pouco, né, esse movimento de elevação de juros que tende a frear um pouco o crédito. Agora, apesar de a gente ter uma massa de renda que tem se expandido bastante, né, como a gente viu nos slides anteriores, o endividamento, o comprometimento de renda do trabalhador em níveis recordes acaba fazendo com que as pessoas transfiram menos dessa renda para consumo, né? Ela acaba absorvendo uma parte relevante desse aumento de renda com serviço de dívida, com seja amortização, seja juros. Então, isso acaba freando um pouco esse consumo, justamente porque a gente tem esse comprometimento de renda tão elevado. Do lado do ponto de vista das empresas, a gente também tem concessões de crédito relativamente de lado, até com uma leve queda, tendo em vista que a gente tem uma taxa de juros bastante elevada. Por outro lado, as grandes empresas têm conseguido encontrar um meio de financiamento alternativo através dos mercados de capitais. A gente teve em 2025 captações recordes, então acaba sendo uma alternativa ao financiamento bancário, e tudo indica que em 2026 a gente possa ter uma retomada aí de emissões primárias de ações, tendo em vista aí o mercado um pouco mais aberto a esse tipo de atividade, tá? Então, deve continuar sendo um instrumento importante de financiamento das empresas, amortecendo, de certa forma, o impacto da taxa Selic elevada, né? Você encontra ali outras formas de captação. Tendo em vista essas perspectivas de crédito e de mercado de trabalho, a gente vê o PIB esse ano crescendo 2%, depois de ter se mantido praticamente estagnado no segundo semestre do ano passado. Não conhecemos ainda o número do PIB do quarto TRI. Tivemos recentemente alguns resultados um pouco melhores do que esperado, por exemplo, na PMC, outros um pouquinho piores do que o esperado. Achamos que essa estimativa de zero, ou muito perto de zero, como variação para o PIB no quarto trimestre sobre o terceiro trimestre, com a ajuste sazonal, a gente resolveu não mexer. Achamos que é por aí mesmo. E uma reaceleração no primeiro trimestre, agora que a gente acabou de entrar, associada a vários fatores. Um é uma questão que vem se repetindo. Quando entra a safra agrícola, dá um gás para o PIB. Acho que o ajuste sazonal do IBGE não está conseguindo amortecer essa influência, e vem uma safra boa, não tão maravilhosa, talvez, do que a do ano passado, mas provavelmente a segunda maior safra da história, né? Mineração também vem bem, e tem muitos estímulos ao consumo, para além da questão do mercado de trabalho ainda robusto. Já falei da isenção de IR, já falei de gasto público nas 3 esferas do governo. Você tem o novo consignado privado, né? Você tem várias medidas e medidas para liberar renda da baixa renda, barateando o gás, barateando a energia. Então, liberando espaço no orçamento da baixa renda para consumir. E medidas que atuam na direção contrária da Selic alta, no sentido de facilitar crédito, né? E no caso da construção, com as mudanças que turbinaram Minha Casa Minha Vida, um novo programa de crédito direcionado a reformas e um novo financiamento imobiliário e, iminentemente, o começo de uma redução da Selic, que deve ser progressivo, porém relativamente lento, e claro que cujo impacto não é online, não é imediato, mas é gradual e já muda expectativas para frente, né? Então, vemos um primeiro semestre mais dinâmico, também pela concentração do investimento público nesse período, dadas as restrições
ao investimento público na segunda metade do ano, por causa da legislação eleitoral, e a economia crescendo com menos impulso no segundo semestre, mas ainda um segundo semestre que não é de estagnação, não deverá ser de estagnação, como foi este segundo semestre de 2025. Perfeito. E olhando para as expectativas de inflação, para a gente pensar aqui em Copom, né, a gente teve uma redução importante das expectativas de inflação, principalmente ali para 28 e 29, convergiram para 3,5, mas ainda é acima da meta, né, que é 3. Para 26 elas continuam em queda, né, tem uma queda relevante, mas em todo o horizonte elas continuam acima do centro da meta, ainda tem um pedaço a percorrer, tá? O Copom manteve ontem, né, sua postura um pouco mais conservadora, né? Ele ainda vê ali os sinais díspares de desaceleração da atividade econômica, ainda tem uma preocupação com a inflação e com as expectativas, mas ele já sinalizou que dará início a um ajuste do nível de contração monetária a partir da próxima reunião, tá? Ele deixou a porta aberta para tentar entender melhor qual vai ser o tamanho desse ajuste, né? Então ele falou assim, olha, precisamos ter muita serenidade nesse momento de decidir quais são os próximos passos, o ritmo e o tamanho total do ciclo, né? Então ele deixou esse ponto em aberto. Inicialmente a gente mantém a nossa expectativa de que ele vai começar o ciclo de cortes com um corte de 25 pontos, pontos base, tá? Então, dando um início mais gradual e depois acelera para 50. Mas ele vai depender muito de como vão evoluir os dados até lá. Claro, inflação, tanto de curto prazo quanto as expectativas, câmbio, né? Um câmbio ao redor de 5,20 claramente ajudaria, resta saber se a gente vai se manter com esse câmbio, né, ao redor de 5,20, qual vai ser, principalmente o comportamento do dólar nos mercados internacionais, né, como o Sampaio bem mostrou naquele gráfico de decomposição dos fatores, né, o que mais ajudou o nosso câmbio nesse começo de ano foi o comportamento do dólar nos mercados internacionais. Então, esse é um ponto que a gente tem que prestar bastante atenção até a próxima reunião. E, obviamente, o mercado de trabalho. Nós teremos dados de mercado de trabalho hoje e amanhã. O mercado de trabalho mais robusto apresentado na última divulgação relativa ao trimestre fim de novembro foi um dos fatores que acabou trazendo, né, essa postura um pouquinho mais conservadora, né, reforçou essa postura um pouquinho mais conservadora do Banco Central na reunião de janeiro. Então, são os fatores que a gente tem que ficar de olho até a próxima reunião. Por enquanto, a gente mantém a nossa expectativa de um início mais comedido, né, de um início ali com 25 pontos base, mas sujeito aí à avaliação da evolução do cenário até lá. Muito bem, esse é o último slide de conteúdo. A gente tenta sintetizar a discussão em termos de cenários alternativos. É sempre um desafio correr para terminar o nosso conteúdo dentro do nosso tempo, mas mesmo que a gente quase o esgote, teremos disponibilidade para responder as perguntas, esticar um pouquinho mais esse encontro depois dessa discussão aqui. A grande mudança do jeito que a gente está montando os cenários é deixar de trabalhar com o risco de uma recessão internacional num grau tão alto que é preciso construir um cenário que aparta dessa premissa. Então, o quadro internacional tem as suas turbulências geopolíticas, tem muito frio na barriga, mas achamos que isso, dentro de 2026, não desanda numa recessão e que a própria geopolítica não chega a criar constrangimentos de oferta prolongados que possam gerar pressões inflacionárias fortes. Lembrando sempre que o governo americano
tem como prioridade, e a geopolítica está mobilizada para isso, baixar custo de energia. Então, um repique no petróleo seria um enorme revés, e a geopolítica americana está voltada para produzir o resultado oposto. Aqui dentro, a disjuntiva, o fator que pode levar o cenário mais para um lado ou mais para o outro, é a questão fiscal. Aqui, no nosso cenário base, cuja probabilidade é de 60%, obviamente é uma avaliação subjetiva, a gente supõe que o ajuste fiscal segue muito gradual, seja a execução fiscal desse ano, seja o que se prenuncia para o ano que vem, o anúncio do orçamento, o discurso eleitoral, o discurso pós-eleitoral, que normalmente os governos eleitos só abrem mais o jogo depois da eleição, porque, claro, podem perder votos se derem notícia de algumas medidas que alguns se sentirão prejudicados. Se houver, pelo contrário, não é exatamente pelo contrário, mas em havendo gastança excessiva, prenúncio de ajustes pífios, isso pode se traduzir numa pressão bem mais relevante sobre o dólar. É isso que a gente contempla no nosso cenário adverso, o dólar bem acima de 6, isso faz toda a diferença para a inflação, para a Selic e para o crescimento. Então, é um cenário realmente adverso. Tudo é mais difícil pela deterioração de expectativas que se produz ao longo do ano. E abrimos, como há um bom tempo não abríamos, um cenário benigno com uma chance pequena, 15%, porém já não marginal. E a ideia básica aí dada a percepção de que, sem mexer mais forte, o governo federal fica de mãos completamente atadas nos próximos anos para investir, para mostrar serviço. E dois, dada a percepção também bastante disseminada de que, botando a mão nesse vespeiro um pouco mais de coragem, o prêmio, em termos de melhora de expectativas, recuo da cotação do dólar e, portanto, mais espaço para relaxar a Selic, acabando por produzir mais espaço para crescer, apesar da mudança na direção da política fiscal, ou da mudança da ênfase, tem um prêmio aí que é tentador. Então, do ponto de vista do raciocínio político prospectivo, pode ser, o prêmio prometido pode induzir o sistema político a tratar da questão fiscal de forma mais cuidadosa, mais cautelosa do que tem feito no passado. Então, seria a ideia. Coisas mais convincentes na esfera fiscal, alívio importante no câmbio, alívio importante na inflação, na Selic, desapertando esse freio importante à atividade, que é a taxa de juros persistentemente bastante alta, lembrando que o corte que se prenuncia agora ao longo deste ano não chega a configurar o Banco Central tirando completamente o pé do freio, apenas pisando no freio com bem menos força, comparativamente ao pé no fundo do freio, que tem sido essa Selic a 15%. Fechamos o que tínhamos para dizer numa primeira rodada. Peço para a Thaís, para a gente passar para responder, agradecer todo mundo que pôde ficar com a gente até agora, e quem puder ficar mais, por favor, vamos aproveitar esse tempo juntos. Joia. Agora, acho que a primeira pergunta que a gente tem da Júlia sobre os impactos do tarifaço na inflação dos Estados Unidos, né? Quer dizer, muito do que a gente falou, que é se a gente considerar a manutenção das tarifas, né? Então, a queima dos estoques já aconteceu, as empresas vêm arcando com os custos, mas elas tendem a começar a repassar os preços finais, se a gente não teria uma pressão inflacionária ao longo de 26. Então, de fato, isso está considerado, tá, dentro do cenário que a gente mantém uma inflação ainda acima da meta, tá, ao longo desse ano, ela vai recuando aos poucos,
Vale lembrar que nos Estados Unidos o Fed ele tem um mandato duplo, tá? Ele olha tanto inflação quanto o mercado de trabalho. Nas reuniões do ano passado em que ele reduziu a taxa de juros, né, as 3 reuniões que ele reduziu a taxa de juros, ele via com preocupação a evolução do mercado de trabalho e aí ele acabou entendendo que a distância do mercado de trabalho para a meta era maior ou tinha maior probabilidade de se desgarrar, né, do que a inflação em relação à meta. Então, ele acabou tomando essas ações de corte de juros para evitar esse descolamento, tá, do mercado de trabalho. Nesse momento, ele já vê os riscos mais equilibrados, né, que foi exatamente isso que ele trouxe ontem no seu comunicado, né, na entrevista coletiva, e por isso ele optou por pausar e observar, tá? E a inflação ainda vai ficar um pouco mais alta do que a meta por algum tempo em 2026, acho que está dentro do esperado pelo Fed, e ele entende que isso tem a ver com as tarifas. Então, como tem a ver com as tarifas, não é algo que ele tem que combater com taxa de juros, né? O que ele deveria combater com taxa de juros seria se essa inflação se tornasse mais perene, né? Então, os efeitos secundários desse repasse de altas das tarifas seria algo que ele precisaria combater. Nesse momento, ele não está identificando. Então, sim, a gente vai ter inflação um pouquinho mais alta nos Estados Unidos do que a meta nesse ano, mas isso já está contemplado ali dentro das expectativas do próprio Banco Central, e por isso, pelo menos por enquanto, a gente não deve ter nem mais queda de juros, mas tampouco altas. Quer complementar, Sampaio? Não. A Sara está perguntando se o material vai ser disponibilizado. Vai sim. É, é só pedir, só pedir, só solicitar que a gente envie. Quanto à bolha de investimentos em IA estourar, quais os impactos que a economia brasileira deve sentir? Realmente, timing de bolha é algo que é bastante difícil de acertar, né? Em geral, elas demoram bem mais a estourar do que a gente imagina, né? Mas acho que depende muito de como vai ser o impacto no sistema financeiro mundial, tá? Então, se realmente isso for acompanhado de uma redução mais forte de fluxos de capital para outros países, inclusive para o Brasil, isso acho que provavelmente vai acabar acontecendo. E do momento da economia, se isso vai repercutir, por exemplo, numa recessão, algo nesse sentido, tá? Se for repercutir numa recessão e o Fed tiver espaço para reagir, por exemplo, reduzindo juros, o impacto tende a ser reduzido, né? Então, tudo vai depender do momento em que isso acontecer. Se a gente tiver uma taxa de juros nos Estados Unidos, por exemplo, em 3%, que seria uma taxa ali compatível, né, com um neutro no longo prazo, você teria ainda um espaço significativo para reagir e acomodar um pouco isso e evitar que a gente tivesse um espalhamento muito grande dessa crise, tá? Então, depende muito do momento, de onde vão estar as taxas de juros nos Estados Unidos e em outros países envolvidos, o espaço que os bancos centrais vão ter para reagir, para tentar, eventualmente, acomodar isso. Sampaio, quer? Sintetizando, para o Brasil, ou é ruim ou é péssimo. Bom não é, mas pode não ser grave. É isso que a Thaís está chamando a atenção com toda a razão. Exatamente. Tem uma pergunta aqui ainda sobre repasse de preços nos Estados Unidos, né? Acho que já contemplamos. Sobre a alta do ouro, os Estados Unidos têm as maiores reservas do mundo e eles não reprecificam essas reservas. Então, elas estão com preços bem defasados.
se eles reprecificassem, poderia ser. Na conta que a gente apresentou, tá feito já com preços de mercado. Então, de certa forma, já tá contemplado, tá? Como vocês veem o cenário para investimentos? Quais setores da economia deverão investir mais em 2026? E em 2026, por ser um ano eleitoral e por ser um ano em que a gente tem taxa Selic ainda muito elevada, provavelmente a gente vai acabar tendo um menor ímpeto ali para investimentos, tá? Então, ele deve continuar, mas não deve ser um ano de muitos investimentos do ponto de vista do setor privado. O setor público, como o Sampaio bem mencionou, a gente pode ter um reforço, principalmente ali da parte dos governos regionais, que tem caixa e vão buscar, né, trazer esse reforço de investimento no começo do ano, principalmente. Tá? Só complementando, tendo em conta os níveis que a Selic tem estado, o investimento no Brasil tem surpreendido para cima até. E tem um pedaço importante disso que é a agropecuária e mineração, né? São setores que sofrem menos com a Selic alta e que têm se mostrado bastante dinâmicos, então, digamos, dão uma sustentação para o investimento agregado, porque continuam atraentes. Perfeitamente. A Cristina pede também para a gente detalhar a indústria de transformação. Acho que, por enquanto, nesse fórum talvez não seja possível, mas entre em contato com a gente detalha para você sem problemas. Tá? E ao longo do ano teremos um webinar sobre perspectivas setoriais, inclusive dentro da indústria de transformação. Então, realmente, poderemos, então, com muito mais tempo, aprofundar. A gente tem aqui uma pergunta do Israel sobre os ajustes fiscais que, em sua maioria, precisam passar pelo Congresso, e isso tem deteriorado as últimas tentativas do Poder Executivo. Como expurgar esse efeito deletério do Congresso com a responsabilidade fiscal? Questão política realmente não é trivial. É isso que eu mencionei. O Congresso é gastador. Então, não basta um candidato de oposição mais alinhado ideologicamente com a muito provável maioria do Congresso para resolver os problemas. O Congresso tem interesses próprios, ganhou poder, tem muita representação de oligarquias regionais, então não será fácil em nenhuma hipótese. Né? Não quer dizer que é absolutamente inviável, como eu falei, tem um prêmio econômico se você consegue superar esse obstáculo, mas a equação política é bastante complicada. Perfeito. Tem uma nota aqui sobre a diferença entre juros reais no base e no benigno ser relativamente pequena. De fato, ela tende a abrir nos anos seguintes, conforme o fiscal vai sendo visto como crível, tá? E tem uma pergunta como a gente observa as eleições de 26 nos Estados Unidos. A eleição de 26 é extremamente importante e o Trump está entre dois fogos. Né? De um lado, ele tem um estímulo para correr, para fazer tudo o que for possível antes da eleição, porque há risco dele perder, né? O controle das duas casas do Congresso. Por outro lado, ele, para aumentar a chance de ganhar, tem um estímulo para ele maneirar em algumas atitudes que têm gerado reação negativa. Por exemplo, a questão da polícia migratória com ações extremamente agressivas. Então, ele está um pouco entre dois fogos, tem muita manipulação de limites de distritos, né? O tal do gerrymandering, para puxar a sardinha para um lado ou para o outro. Os republicanos vêm fazendo isso com agressividade há muito tempo, os democratas agora aderiram, isso dificulta muito entender o balanço do que essas mexidas arbitrárias, né,
vão gerar em termos do resultado. Mas hoje a perspectiva é de uma derrota do Trump, provavelmente nas duas casas, talvez apertada, mas isso não está escrito na pedra. As iniciativas bélicas dos Estados Unidos costumam trazer dividendo eleitoral. O que a opinião pública americana hoje não aceita é mandar tropa e os jovens americanos morrerem em guerras que têm uma motivação econômica, que não fazem tanto sentido para justificar sacrifício de vidas. Mas outros tipos de iniciativa agressiva, geopolítica, militar, a opinião pública americana costuma gostar, costuma dar voto. E eu acho que o Trump está tentando sentir esse terreno para ver se, com essa bandeira do America Great Again, inclusive nesse campo de relações internacionais, tal, se ele consegue reverter um pouco a tendência que hoje não é favorável nas eleições de meio de mandato. E aí, a gente tem uma pergunta aqui sobre como a gente vê a chance de e o horizonte para um acordo geral entre Brasil e Estados Unidos. Acho que a gente já progrediu bastante e acho que é bem difícil a gente conseguir ampliar o que a gente conseguiu em termos de tarifas ali com o governo Trump. Claro que tem espaço para um lobby ou outro conseguir avançar, mas um acordo geral eu acho mais complicado. O que você acha, Sampaio? Concordo e acho que o governo brasileiro não quer encrenca, né? Sim, o Lula volta e meia dá umas caneladas no Trump, mas com jeitinho, porque eventual agravamento da hostilidade pode dar turbulência, até afetando a economia, e isso para o Lula, num ano eleitoral, não interessa nem um pouquinho. Como a política externa americana tem sido bastante agressiva, não dá para zerar esse risco, mas aparentemente o governo Trump está numa de assim, deixa o Brasil quieto, se o Brasil não fizer muita marola e ceder em alguns aspectos, por exemplo, acesso a terras raras, tal, para nós é suficiente. Mas um acordo geral, bonitinho, tudo alinhado, eu concordo com a Thaís, não parece provável. Tem uma pergunta sobre o crash dos títulos do governo japonês e como isso pode impactar o Brasil e a América Latina referente a investimentos externos. Acho que a grande questão quando ocorreu, né, o crash dos títulos do governo japonês foi desmonte de carry trade, né? Não exatamente investimento de longo prazo, né? Mas aqueles investimentos de portfólio e tal. E o desmonte de carry trade. Por enquanto, não parece ter ocorrido, né? Pelo contrário, a gente até teve mais fluxo, até por conta, né, como a gente enfatizou, do movimento do dólar. Isso não parece ter pegado, tá? Mas é algo para a gente deixar e ficar de olho. Tem uma pergunta se a agropecuária tem feito investimento de longo prazo, diante do endividamento e das quedas dos preços das commodities. De fato, a agropecuária tem sofrido um pouco por conta justamente desse endividamento. As taxas de juros têm sido um pouquinho mais altas, isso também acaba prejudicando, né? E preço de commodity não tão convidativo. Isso acaba freando um pouco, mas é um setor que ainda mantém ali um investimento mínimo até para reciclagem de parque e etc. Eu diria o que eu falei é mais um driver estrutural. São setores que estão com perspectiva de longo prazo positiva e com oscilações conjunturais, como essa que a Thaís citou, a tendência é positiva para o investimento. Tem uma pergunta aqui um pouco mais focada aqui em indústria automobilística, sobre isenção fiscal para montagem de veículo SKD e CKD. Depois a gente retorna, até porque é mais
mais setorial. E se os riscos climáticos se efetivarem de forma mais intensa em 2026, isso não poderia complicar o cenário via inflação, em descontinuidades setoriais e regionais. De fato, a gente está considerando, dentro do nosso cenário de inflação, bandeira verde de energia elétrica no final do ano. Isso é um risco, tá? Porque a gente tem visto precipitações abaixo da média e o nível dos reservatórios está num patamar que não é confortável, e então é possível que a gente acabe tendo uma bandeira de energia elétrica mais alta do que isso no final do ano. Então é um risco, sim, tá? Para a inflação. Para a inflação de alimentação também pode ser uma preocupação, principalmente in natura, mais para o final do ano. Então também é algo que a gente tem que ficar de olho, tá? A gente tem acompanhado bastante, e conforme a gente veja a maior probabilidade de concretização desses cenários de clima menos favoráveis, a gente vai incorporando no nosso cenário. Por enquanto, a gente ainda não incorporou, porque ainda não temos elementos suficientes para isso. Tá? E acho que é isso. Acho que Terminamos também aqui. já são quase 11h20, demos uma boa extrapolada, mas muita gente continua com a gente. Agradecer a presença de todos, lembrar que todo mês tem alguma conversa dessa natureza com vocês. A próxima sobre política, ainda no mês de fevereiro, e muito bom trabalho para todos. Bom 26, é a primeira vez que a gente conversa, né? Parece que está velho, mas ainda está valendo. E é isso. Muito obrigado. Thaís também quer se despedir, por favor. Muito obrigada, pessoal, pela audiência, e ficamos à disposição para sanar quaisquer dúvidas. E aproveito também para desejar um bom 2026 para todos. Abraço.